Então, hoje nós vamos falar nesta nossa aula bônus da grande fraternidade branca e da história da nossa Terra. Nós temos uma história. Nosso planeta, nossa vida, ela não é simplesmente a gente nasceu aqui e estamos aí jogados ao vento. Como eu gosto de brincar, a gente não vem sem vidibula. Um remédio não tem a bula que nos orienta como a gente deve tomar o remédio. A vida é a mesma coisa. Nós também viemos com esta vidibula, mas a gente não sabe. E qual é a nossa vidibula que a gente pode se basear sempre quando a gente necessita? A nossa voz interior, a nossa divina presença eu sou, que está dentro de nós. Muitos a conhecem, usam, trabalham nesse desenvolvimento, e aqueles que não conhecem sempre têm aquela intuição, aquela voz interior que te fala o que é certo, o que não é certo fazer em determinado momento ou não. É como uma sensação. Dá para dizer que a gente tem essa sensação no nosso coração e a gente sabe o rumo, o norte que vai tomar. Então, toda a nossa vida ela tem uma história, a formação do nosso planeta é uma história maravilhosa que a gente vai falar hoje, aqui um pouco, e também a formação desta grande fraternidade branca, que são os nossos grandes mestres e guias, por eons, acima de qualquer religião ou acima de qualquer ponto de vista, acima de qualquer crença nossa, a nossa grande fraternidade branca, a Irmandade Branca, ela está sempre presente, nos auxiliando e ajudando em todos os momentos da evolução do nosso planeta. Então, este tema hoje, ele é, para mim, especial, porque eu tenho enorme gratidão por essa Irmandade Branca. Acredito que quem já tem contato com a Irmandade Branca também tem essa gratidão imensa. E quem não teve ainda, que vai ter, se alguém estiver pela primeira vez aqui ouvindo este ensinamento, com certeza já vai sentir essa luz, essa energia e essa proteção enorme que a gente recebe deles. Então, nós vamos começar falando da história da nossa Terra. Como foi que tudo começou? Nós estamos aqui neste planeta, e este planeta ele começou a ser construído há bilhões e bilhões de anos. Essas datas, elas não são datas que a gente possa, neste momento, falar exatamente a data, mas ela data de muito tempo antes de qualquer registro nosso de vida. Você não entra nesse registro. Aqui o que entra, esses ensinos são dados pelo mestre Eumoria, que é o mestre do primeiro raio, do raio azul, depois nós vamos falar um pouco dele. Então, tudo começou há bilhões e bilhões de anos. Foi feito um sistema solar do qual nós fizemos parte. E esse sistema solar tem seus dirigentes, exatamente como todo o universo e toda a galáxia. A gente pensa que no plano espiritual não há dirigentes. O plano espiritual é perfeito em organização. É muito mais organizado milhares de vezes do que nós aqui na Terra. E tudo é perfeito, as leis cósmicas, elas são infalíveis. Nós não podemos falar de leis cósmicas mentalizando as nossas leis da Terra, as dificuldades que, de alguma maneira, a gente tem aqui na Terra. Então, tudo começou há bilhões de anos, quando os Elohims, que são os seres que fazem a forma, vieram para o planeta, para construir o planeta. Sabe quanto tempo levou para o planeta Terra estar pronto? Não para o homem, mas estar habitado 900 anos. Eu gosto de falar essas datas para a gente entender como a gente é imediatista, como a gente quer já resolver ontem a nossa questão. E todas as coisas que são fortes, que são importantes, elas têm um tempo para acontecer. Então, 900 anos levou para o planeta ser
criado. Aí vieram as plantas, vieram os animais e foram habitando o nosso planeta. Até a chegada do homem, quando o homem chegou no planeta. Na verdade, quando nós habitávamos, e eu digo nós porque com certeza nós já estivemos habitando esse tempo, depois eu vou explicar por quê. Quando nós chegamos habitar este planeta no início, nós éramos os seres chamados de santos inocentes, porque nós éramos perfeitos e vivíamos no paraíso. A Terra era um paraíso. Nós nos relacionávamos com os mestres, nós enxergávamos eles, andávamos lado a lado com eles, conversávamos com eles, tínhamos intuições, não havia doença, não havia o mal, não havia sofrimento, não havia clima feio, temporal, tempestade, nada, absolutamente. Nós vivíamos na perfeição dos anjos, que são os santos inocentes, nós éramos chamados. Muitas teorias vocês podem encontrar também, inclusive que nem só da Fraternidade Branca, sobre esse assunto, que inclusive diz que por essa razão a gente tem a tendência a procurar o paraíso. A gente fica insatisfeito muitas vezes na nossa vida porque a gente ainda não atingiu aquele patamar evolutivo de paz e de tranquilidade que a gente gostaria de ter atingido. Porque a gente recorda daquela época em que a gente já viveu no paraíso. Então, se a gente sabe, é porque a gente já esteve lá. E a gente sente no nosso coração aquela necessidade tão grande de poder voltar um dia para este paraíso. E o que aconteceu lá? Deu problema com Adão e Eva? Absoluto. Adão e Eva, na verdade, é apenas uma linguagem figurativa para representar quando o homem teve a sua queda, que nós já vamos falar em seguida. Então, nesse tempo, houve um conselho galáctico, porque todo o sistema solar, todos os planetas, eles estão juntos. Nós não temos a condição de enxergar isso, mas é assim que funciona no plano espiritual. Se tiver algum planeta atrasado, aquela energia do planeta atrasado vai acabar atrasando também os outros planetas e vão interferir com a energia. Por isso, é feito sempre uma reunião, digamos assim, um conselho cósmico que foi realizado com o objetivo de relatar que um planeta estava muito atrasado e que ele iria passar pela segunda morte. O que é a segunda morte? É a morte verdadeira. A gente já falou muitas e muitas vezes aqui que a nossa morte carnal, ela não é a morte verdadeira, a gente não morre, a gente continua na vida espiritual. Mas há uma segunda morte quando o ser, ou no caso do planeta, os seres, por milhares e milhares de anos foi dado todas as chances possíveis e eles não conseguiram evoluir. Eles não se redimiram e eles só pioravam cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E estavam interferindo na vibração de toda a galáxia. Então foi feito esse conselho com os grandes dirigentes espirituais que resolveram que este planeta iria ser destruído e todas as emanações de vida que estavam ali, que viviam, iriam passar pela segunda morte. A segunda morte, a pessoa, o seu ser, o seu espírito não volta nunca mais. Morreu, terminou de fato. Não vai reencarnar, não vai ter segunda chance. Só que para isso acontecer, são milhares e milhares de anos e oportunidades que o plano espiritual dá e dá de novo, não é simplesmente assim porque não gostei, mas eram aqueles espíritos, digamos assim, que não tinha mais jeito. Mas aí, neste conselho, estavam os representantes do planeta Terra. E eles, muito amorosos, ofereceram o planeta Terra para que estas almas encarnassem aqui. E aí tivessem uma chance, uma oportunidade de evolução, porque nós na Terra éramos seres de muita luz,
muito iluminados, então nós iríamos dar uma chance com todo o amor para que esses seres também viessem para cá e fossem iluminados pela nossa energia, pelo poder que a gente tinha aqui. E aí, então, esses seres encarnaram na Terra e são chamados os retardatários. Esses seres retardatários chegaram na Terra, mas o povo da Terra não conseguiu, digamos assim, salvá-los. Esse povo retardatário, eles não conseguiram evoluir aqui com a ajuda dos seres da Terra. Bem ao contrário. Eles acabaram nos contaminando com a energia negativa deles, com o pensamento ruim, ignorância, maldade. E quando os sacerdotes de luz da Terra viram que iria acontecer isso, eles começaram a fazer decretos fortes de luz para ajudar esses irmãos da Terra a se manterem firmes. E 100 anos eles ficaram fazendo esses decretos. Depois eles não conseguiram mais fazer. E este povo começou a nos contaminar nossa energia e contaminar todo o planeta. Aí o que aconteceu foi que a humanidade se transformou aos poucos e foi entrando para um processo negativo, onde não conseguia evoluir. E, ao contrário, começou a descer. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, os mestres tiveram que se afastar da humanidade, porque a humanidade não ouvia mais a presença divina, só ouvia as influências negativas dos retardatários. Os anjos se afastaram e houve muitos problemas em relação a essa queda do homem, chamada queda do homem. Então, esses retardatários tomaram toda a Terra, criaram uma consciência que fez até a Lua se afastar da Terra. O eixo da Terra se inclinou, foi nessa época, justamente, que tudo começou a ruir. Então, surgiram os bichos peçonhentos, surgiram as doenças, o sofrimento. Tudo que antes não havia, surgiu agora, depois dessa queda. E aí, com o passar do tempo, a humanidade toda perdeu, digamos assim, a sua santidade. Então, quando a gente fala do Adão e Eva, da serpente que comeu a maçã, no caso, é uma metáfora para dizer que o povo da terra, os santos inocentes, como eram chamados, através da curiosidade, eles acabaram saindo do seu rumo, saindo do seu prumo, e acabaram, então, entrando justamente nesse patamar de ignorância, de treva, nessa energia pesada. Então, passaram-se milhões de anos também, e o que aconteceu? Aí chegou a vez da Terra, que estava completamente à mercê da energia negativa, e a Terra estava, então, agora ela pesando a energia cósmica. E o que aconteceu? Foram, então, feitos outro conselho, onde agora éramos nós, eram os habitantes da Terra, que iriam passar pela segunda morte. Aí, neste conselho, um grande mestre, que inclusive todos sabem, quem estuda a Fraternidade Branca, é o nosso grande salvador, mestre Sanata Kumara, se ofereceu como responsável pela Terra e pelo planeta, e que ele ficaria aqui até o final, até que todos tivessem atingido o seu evoluir. E ele era do planeta Vênus, é do planeta Vênus,
e não poderia voltar para lá até que atingisse a sua missão aqui na Terra. Então, Sanata Kumara veio com vários seres de luz e formaram uma cidade espiritual chamada Shambhala. E nessa cidade, ele ficava dirigindo o planeta Terra. E vieram outros mestres e ajudaram ele também. Digamos assim, acreditaram no plano que ele estava propondo. Muitas vezes, no plano espiritual, todas as coisas importantes que vão acontecer, a gente vê que há uma concordância. Eles uns ajudam os outros, os mestres ascensionados se ajudam, eles acreditam naquele propósito de salvação e eles dão sua energia, sua força, seu poder para essa concretização. Então, começou a acontecer esse trabalho maravilhoso de Sanata Kumara, de todos os mestres, para ajudar o planeta Terra. Para vocês terem ideia, Sanata Kumara só foi liberado do seu exílio na Terra em 1956. Ainda nesse nosso século aqui. Todos esses anos, ele ficou velando desde a cidade de Shambhala, que é um grande centro espiritual, até hoje zelando e vibrando por todos nós. Quando Sanata Kumara veio para cá e criou a cidade de Shambhala, ele criou uma grande fraternidade branca, que é de mestres ascensionados, mestres de grande luz e de grande poder, que viriam ajudar, através desses mestres e através de discípulos evoluídos que estavam encarnados no planeta, iriam ajudar a passar os conhecimentos para todos nós. E assim foi criado, então, a Fraternidade Branca. Uma coisa muito interessante para dizer aqui é que a maioria de nós pensa que Jesus Cristo foi o único mestre que veio habitar no planeta. O primeiro mestre de luz que veio habitar no nosso planeta foi Krishna. E mestre Jesus Cristo foi o 49º avatar. Então, antes dele, 48 avatares vieram. E, com certeza, depois dele, também continuaram vindo. Então, todos esses mestres são seres como nós, viveram uma vida carnal como nós, e atingiram em vida a sua perfeição, ascensionaram, como a gente diz. Então, esses mestres maravilhosos e grandiosos, que são os dirigentes da grande Fraternidade Branca. E essa fraternidade, ela tem cargos incríveis, porque à medida que você vai evoluindo, mesmo que você já tenha ascensionado, você continua a sua evolução. A evolução não termina. A gente pensa que o mestre ascensionou e terminou a evolução dele. Não, ele continua evoluindo. E os cargos da hierarquia divina mostram claramente isso. Então, hoje, o mestre Jesus Cristo, junto com o mestre Kuthumi, são os instrutores do mundo. Ele já subiu de hierarquia. Então, ele é um dos grandes mestres que domina nosso mundo, mestre Jesus Cristo. E o mestre Kuthumi. Organizam todas as questões de religião, organizam tudo o que é necessário. Então, vocês observem como as coisas se transformam e modificam. E como há essa enorme evolução. Vocês sabem que eu ouço muita gente falar da nova era, da era de Aquário, e dizer que a era de Aquário começou. A era de Aquário começou em 1º de maio de 1954, quando o mestre Jesus, que era o dirigente da era de Peixes, entregou o cargo para o mestre São Germain, que é o mestre dirigente da era de Aquário. Cada era dura 2000 anos. Então, a era de Peixes era a era de mestre Jesus. E a era de Aquário, a era de mestre São Germain, que é o atual dirigente. Então, ela começou, de fato, em 1º de maio
de 1954. Foi uma transmissão do cargo de Jesus para o mestre São Germain, tá? É bem importante a gente entender essas coisas também, porque a gente ouve falar muita coisa, e quando começou essa era, a humanidade recebeu um impulso de transformação muito grande. Vocês imaginem que toda a questão, se vocês forem analisar o que aconteceu depois dessa época, o movimento hippie foi muito libertador. Lembram como eram antes do movimento hippie. E lembrem o que o movimento hippie mostrou para a humanidade. E assim as coisas foram acontecendo e se transformando. Hoje, o Sanata Kumara já foi, a gente já falou também na aula, na primeira nossa aula bônus sobre Cryon, a gente já falou também que a gente já venceu essa questão aí do Armagedon, e hoje nós estamos em busca da evolução individual e da evolução planetária, da evolução de cada um de nós. Então, o nosso mestre hoje é o São Germain. Também quero salientar aqui que as pessoas, os espíritos, que a gente infelizmente ouve falar bastante por aí, que estão assim muito ainda atrasados e que não poderiam mais encarnar aqui na Terra, porque eles causariam um grande problema para nós, e isso fora os que a gente vê por aí que encarnaram, esses pior ainda, né? Então, para eles foi criado 2 outros planetas, chamados Excelsior e Polaroid. Lá, nestes planetas, eles vão começar tudo de novo, só que eles começam da Idade da Pedra. Eles começam na época em que o homem não conhecia o fogo. Eles vão ter que começar tudo de novo. Isso é, na verdade, uma bênção cósmica, talvez, uma oportunidade infinita cósmica que o plano espiritual sempre nos dá. O plano espiritual sempre nos dá essa oportunidade e chance de novo, né? Completa e eternamente nos dando sempre chance para que a gente possa evoluir. E as pessoas que evoluírem bastante aqui no nosso planeta, elas vão poder encarnar em Aquários, que é um planeta mais moderno, um pouco mais evoluído que a Terra, né? Então, todas essas coisas são muito interessantes a gente ouvir, porque a gente, na verdade, nunca ouviu nada disso, mas é muito lindo, porque é um trabalho incrível dado pelo mestre El Moria, que é o mestre da Chama Azul, que ele conta toda a história da nossa Terra. Então, quando foi criada essa fraternidade branca, ela é assim dividida. O primeiro raio é o domingo, é o raio da chama azul. O mestre é o El Moria e seu complemento, Lady Miriam. E aí é o raio do Arcanjo Miguel, da fé, que é o complemento divino do Arcanjo Miguel, e do Elohim Hércules e Amazon. Hércules mesmo das histórias, tá? Este primeiro raio, ele é o raio da força, ele é o raio da fé, ele é o raio da concretização, ele é o raio da proteção, é um raio muito especial e que nos ajuda muito na nossa vida a limpar todos os bloqueios que a gente tem em relação a medos, a falta de força. Elohim Hércules é um Elohim que traz muita força, muito equilíbrio, muito bem-estar. Mestre El Moria é um mestre maravilhoso, de grande excelência. Quem já teve esse contato forte com o mestre El Moria sabe o que eu estou falando. Cada um deles, não tem como a gente escolher um mestre, inclusive quando tu começa a trabalhar com a fraternidade branca, em cada momento você está mais perto de um dos mestres,
está mais próximo de um dos mestres e sente essa energia deles. Todos nós temos um raio. Se você sabe o dia do seu nascimento, o dia da semana do seu nascimento, você pode ser daquele raio. Mas também, pelas qualidades e atributos de cada raio, você pode também saber, né, o raio que você é. Então, todos os criadores, os estudantes, os desbravadores, aqueles que têm a energia de impulso, de ir, de fazer, de realizar, que trabalham para proteção, para ajudar, todos esses trabalhadores são grandes estudantes ou grandes iniciantes do raio azul. Este raio é azul, branco com cristalino. E ele pode ser feito, a meditação dele, a visualização todos os dias, tá? Não precisa fazer só no domingo, não é assim. Todos os dias é dia de usar o raio azul. Você usa no dia que você quer, que você deseja, mas domingo é o dia de predominância deste raio. Depois, na segunda-feira, nós temos o segundo raio, que é o raio que antigamente era o mestre Kuthumi, que hoje é o instrutor do mundo junto com Jesus Cristo, e atualmente é o mestre Lanto, é o arcanjo Jofiel, a Constância, e é o Elohim, também da luz dourada. Esse raio é o raio da sabedoria, é o raio da iluminação, é o raio muitas vezes da intuição, mas não intuição premonitória, mas uma intuição assim a nível espiritual, o Vidibula que eu falei no começo, que vai te levar e te nortear para onde você tem que ir. Então, este raio da segunda-feira é um raio muito brilhante, muito intenso, é luz solar, luz divina, da claridade, da clareza. Então, as pessoas que nasceram na segunda-feira podem ter esse raio também. Às vezes, a gente tem mais de um raio. Um de nascimento, do dia da semana que tu nasceu, e outro raio que tu te afina, né? Mais de qualidades. E todos nós temos um mestre também. Aí, depende do seu conhecimento, do seu trabalho com a Fraternidade Branca para você descobrir essa sintonia maior que você tem com esse mestre. Na terça-feira, o raio é o cor-de-rosa, que é da chama rosa do amor da maravilhosa mestra Rovena. Rovena é uma mestra fantástica, é uma mestra de muito amor. Tem também o Elohim Orion, Angélica, que é o seu complemento divino, tem o grande Espírito Santo Cósmico, Paulo Veneziano, Espírito Santo Cósmico para o nosso planeta, e o Elohim, o Arcanjo Samuel também, e o Elohim Orion e a Angélica. Então, esses são os seres da chama rosa. O raio rosa é um raio de amor, é um raio de perdão, é um raio de união com o plano espiritual. O amor, ele engloba tudo, abrange tudo e resolve tudo. Então, não há uma única questão que você use o raio do amor, mentalize o raio do amor e não encontre a resposta, a contrapartida, como se diz. Estes três raios, azul, dourado e rosa, formam a chama trina do nosso coração. Nosso coração tem uma chama que são esses três raios: poder, iluminação e amor. Esta chama é uma chama maravilhosa que a gente pode mentalizar saindo do centro do nosso coração e envolvendo tudo e todos. É uma chama que vai trabalhar, então, na potência tripla dos três raios e vai iluminar todas as pessoas, iluminar os ambientes, iluminar todos os locais por onde você faça essa mentalização. É o teu ser divino que vive dentro do teu coração. É esta chama, esse ser crístico, que muita gente diz também que Cristo vai voltar
a volta do Cristo é o Cristo interior, no nosso coração. É o estado crístico, porque vocês sabem que Jesus, o nome dele era Jesus, e não Jesus Cristo. Ele dizia, eu sou Jesus, o Cristo. Cristo é o estado crístico no nosso coração. Então, esta chama trina, ela traz esse ser, esse nosso ser, e coloca essa energia fantástica em tudo que a gente deseja criar e almejar na nossa vida. Depois nós temos a quarta-feira, o raio branco do mestre Serapis Bey, e também da Ísis, que é o seu complemento divino, do arcanjo Gabriel, da Arcangelina, também do Elohim Klein e da Astrea. Astrea é um Elohim maravilhoso, feminino, que traz assim uma abertura muito grande. Ela é como uma estrela maravilhosa, uma estrela faiscante, que trabalha e limpa toda a nossa energia em profundidade. Esse é o raio branco, que é o raio da ascensão. É o raio daqueles que já estão com o pé, digamos assim, na senda espiritual, no caminho ascensional da ascensão. É um raio bastante poderoso também, que nos libera de muitas e muitas coisas, camadas e camadas de obstruções na nossa vida. Depois nós temos na quinta-feira o raio verde da cura, da verdade, da precipitação. Este raio é dirigido pelo bem-amado mestre Hilarion, pela Mãe Maria, pelo arcanjo Rafael. A Mãe Maria e o arcanjo Rafael são os dirigentes da nave de Cura Santa Esmeralda, nossa nave, nosso hospital. A Mãe Maria, inclusive, ela na Terra ela encarnou como mãe de Jesus, mas ela é um arcanjo. Algumas vezes acontece isso, não são muitas vezes. Geralmente, arcanjo é arcanjo, humano é humano, mas a Mãe Maria era um arcanjo e encarnou na Terra. Então, ela é complemento do arcanjo Rafael. Aí tem também o Cíclope, ou Vista, a Cristal, e vários seres que trabalham nesse raio da cura. Tem a Palas Atenas, que é a deusa da verdade, uma deusa de muito poder. Também quando você entra na sintonia e na energia dela, você recebe muitos feedbacks da sua vida, muita ajuda, muito entendimento, mas a Palas Atenas ela é uma deusa representante da verdade. Então, a verdade aqui é a verdade. Não tem, muitas vezes a gente quer florear a verdade. Verdade é verdade. Não tem discussão. E ela nos fala que a senda espiritual é o fio da navalha. Que a gente atingir o caminho da perfeição, a gente está no fio da navalha. E é verdade. É bem verdade. Porque muitas vezes você acha que está já atingindo certo patamar evolutivo e realmente está. Mas vem coisas para você superar. E daí você acha que já passou e terminou, e vem mais coisas para superar. Então, todas as coisas que tiverem que vir para superar, elas vão vir. Elas vão vir na nossa vida para a gente superar. Então, a gente não deve fazer um pensamento a nosso respeito, como a gente está, se está bem ou não está bem, não importa. A gente tem que firmar no que a gente deseja, onde a gente quer chegar, qual é o patamar que eu quero atingir, não como eu estou, os meus defeitos humanos, porque isso todos temos. Coisas para melhorar, coisas para alcançar. Às vezes a gente alcança umas, depois tropeça em outras, depois melhora, depois e assim a gente vai, seguindo, né? É um raio de cura, um raio de verdade, que tem a nossa mestra, que tem o fio da navalha, que nos mostra que se a gente está num degrau evolutivo e por algum motivo você
deixou passar alguma coisa ou não conseguiu, você vai voltar a ter essa oportunidade, mas você tem horas que tu tem que firmar o teu passo, firmar teu ser e acreditar para você continuar a sua evolução. E não deixar que as coisas que venham de fora atrapalhem, porque nós não somos essa vida externa. Nós não somos esse mundo, nós somos o mundo interno da nossa presença divina. E é isso que nós temos que firmar. Nossa presença divina, o meu mundo interior. Isso é o que vale e importa realmente. Saindo deste raio verde, nós vamos para o raio da sexta-feira, que é a rubi com dourado, é a mestra Nada. O nome é mestra Nada mesmo, uma mestra muito poderosa, muito maravilhosa, que traz uma flor rubi no seu coração. Esse raio é um raio da consagração, da elevação. Ele nos ajuda também na área da cura, também é um raio de cura. É um raio muito de sacerdócio. Todas as pessoas que são assim, que têm essa coisa do sacerdócio, pessoas religiosas, pessoas têm muito este raio. Este raio, originalmente, era dirigido por Mestre Jesus, antes dele ganhar este cargo de instrutor do mundo. Junto com o Kuthumi, ele era do raio rubi, com dourado. Aí ele passou o cargo para a mestra Nada. É importante a gente falar isso para a gente ver que um plano espiritual ele é bem dinâmico. Não é como a gente imagina assim, vai lá, fica todo mundo voando lá depois que está no plano espiritual, né? Tudo é muito dinâmico e muito organizado, né? Tudo muito claro, com muita clareza. Depois deste raio, daí nós temos o arcanjo Uriel, a Dona Graça. Depois nós vamos para o nosso raio, o nosso amado Mestre São Germain, o raio violeta, a chama violeta da liberdade, da transformação, da lei do perdão, a chama de vencer o karma. A luz violeta, nós podemos fazer uma aula só para falar da luz violeta. Tamanhas são as qualidades deste raio e o que ela pode fazer por nós e transformar a nossa vida. Então, este raio, a chama violeta, é Deus em ação. Muita gente, no começo, quando começa a trabalhar com a luz violeta, sente assim uma certa dificuldade, de repente sente assim que ela é uma luz forte, ela mexe bastante com a estrutura, e tem gente que até tem um pouco de receio. A gente não deve ter receio nenhum a respeito da luz violeta, porque ela é um raio de liberdade, de libertação. Se a gente sentir qualquer coisa, é porque nós estávamos, de fato, precisando liberar aquilo ali. É como a tosse, por exemplo. É como a alergia. Tem que tossir, tem que liberar. Então, a chama violeta é mais ou menos a mesma coisa. Você precisa liberar aquilo. E ela é a lei do perdão. A lei do perdão foi uma das leis que foi criada quando aconteceu a queda do homem. Tem várias outras leis também, que a gente depois vai discutir mais adiante. A lei do perdão é uma delas. E o nome já diz, é a lei que vai perdoar as transgressões. Tem um decreto maravilhoso. Depois eu posso passar no canal. Eu sou a lei do perdão, da chama violeta consumidora, que consome todas as criações humanas, suas causas e germens, desta e de vidas passadas. E eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou liberto. Este é o maior decreto que alguém pode fazer para todas as coisas. Porque você não sabe quais as energias que você precisa liberar de si, ou do outro, ou da sua vida. Então, sempre há coisas a serem liberadas por nós. O mestre São Germain conta que, quando ele estava já se preparando para ter a sua ascensão espiritual,
um dia ele viu na rua um homem passando muito encurvado, muito assim, sofrido. E na hora, ele viu na rua, não, ele viu na mente dele, não foi na mente dele, ele teve essa visão, e daí na hora ele entendeu que aquele karma tinha sido infringido por ele em outra vida. E o que ele fez? Prontamente ele lançou a luz violeta, da qual hoje ele é o supremo dirigente, e também da nossa era, lançou a luz violeta e esse ser imediatamente se colocou reto, ereto e prosseguiu sua jornada. Isso mostra claramente que a gente não faz noção, não tem ideia do que a gente já construiu ou criou, não só nessa vida. Nessa vida é fácil, porque a gente lembra dessa vida, a gente sabe. Mas em outras vidas, em outras encarnações, as coisas que a gente gerou, tudo o que a gente gerar, todas as palavras, todos os pensamentos, todos os nossos atos gerados, nós somos os criadores e eles vão voltar para nós. Não tem para onde voltar. Vai voltar para nós, a menos que a gente vá consumi-los nesta chama violeta. Entendem a potência da luz violeta? E tem seres fantásticos nessa luz violeta. Contando um pouquinho mais da história de Saint Germain, ela é muito linda e também é uma outra aula, porque Saint Germain é incrível, tanto quanto a luz violeta. Mas, para resumir, Saint Germain conta que ele conheceu tudo. Ele conheceu todo o bem. E ele conheceu todo o mal. E aí ele optou. Por isso ele é esse mestre tão poderoso. Muitas vezes a gente pensa que você tem uma ideia infantil da espiritualidade, os mestres mesmo dizem isso. O próprio São Germain fala muito isso, que as pessoas imaginam que Jesus era todo bonzinho, queridinho, e andava lá com aquela auréola brilhante na cabeça. Todos os mestres têm seu lado humano, enquanto estão aqui nessa terra, com seus defeitos, com as suas dificuldades, todos nós. Todos os mestres também, seres de luz. Então, isso é uma ideia infantilizada, que a religião criou essa infantilização da espiritualidade, e não é verdade. Então, o mestre São Germain mostra claramente com a bela história de vida dele. Ele foi por tudo e conheceu tudo. Então, ele é o nosso mestre para esses tempos. Sim, não havia outro melhor. São 2000 anos que nós vamos estar sob o domínio do mestre São Germain. Então, tudo isso é uma história muito linda. Seu complemento divino é a Porte, a deusa da justiça e da oportunidade. Depois nós temos o príncipe Oramases, que é um príncipe de muito poder. É um príncipe mágico. Ele não é um ser que encarnou na Terra, ele é um ser criado do próprio fogo violeta. Então, vocês imaginem quanta coisa Oramases traz, essa energia de Oramases para nós. Depois nós temos a poderosa Mãe Kuan Yin, que é a deusa da misericórdia, que também é do raio violeta, do 7º raio. Nós temos a Santa Ametista e o Arcturus, que são 2 Elohims fantásticos. E assim, nós temos seres e seres e seres trabalhando em cada um destes maravilhosos raios. Então, o raio violeta é do sábado, o raio rubi, sexta, verde, quinta, quarta-feira, raio branco, terça, raio rosa, segunda, raio dourado e domingo, raio azul. Então, esses 7 raios são os raios principais que a gente trabalha e tem toda a ajuda da fraternidade. No momento que você começa a trabalhar com esses mestres, a sua vida muda completamente. Eu não conheço ninguém
que tenha começado esse trabalho da fraternidade e não tenha sido tocado em seu coração. E tenha dito, eu não vou seguir porque não senti, não conheço ninguém. Tudo bem, que tu vai fazer a tua vida, dar tuas paradas, enfim, que é normal. Mas se você entra nessa jornada, você é como ligado a essa força espiritual e ela te leva a uma jornada fantástica, realmente fantástica. Então, essa é a grande Irmandade Branca que foi criada através do nosso grande Salvador. O grande Salvador da Terra é o Mestre Sanata Kumara, que foi graças a ele que todos nós estamos aqui, graças ao seu amor imenso e todas as coisas que ele proporcionou para nós. Então, assim, vocês reparam a evolução, vocês notam que falar de espiritualidade é algo sério, não é uma brincadeira, é uma coisa de milhões, bilhões e bilhões de anos, que vem se formando, se criando, se criando, se criando, e tudo isso para que a gente tenha a oportunidade da escolha, poder escolher o que a gente deseja, e também a oportunidade do crescimento espiritual. Você que está aqui hoje não é por acaso, com certeza. Nunca é por acaso, né? Então, a gente trabalha muito com essa fraternidade dentro do comando da cura quântica. Nós estamos iniciando uma nova turma. Quem tiver interesse pode entrar em contato com as meninas lá da escola, ou pode deixar o seu contatinho por aqui ou no grupo, porque a gente trabalha em profundidade com esses comandos da Fraternidade Branca. Aprende a trabalhar com a energia, aprende a trabalhar com o raio, aprende a conhecer aquele ser, aprende a sentir a frequência daquele ser e, melhor, a receber aquela frequência espiritual divina de grande poder, né? Que dispensa comentários. Porque a grande fraternidade branca, ela não é uma religião. Através dela, todas as outras religiões são governadas em termos espirituais, digamos assim. Tá? Então, eles são os nossos dirigentes maiores. Tá? Nós temos... Eu vou fazer uma meditaçãozinha, eu gosto sempre de terminar com uma meditaçãozinha. A gente vai fazer uma mentalização dos raios, do jeito que vocês conseguirem fazer, e para vocês sentirem um pouquinho essa força, essa energia, para a gente encerrar a nossa noite. Então, nós vamos primeiro fechar os nossos olhos, respirar profundamente, e vamos sentir uma luz azul com branco, entrando do alto da nossa cabeça aos nossos pés, subindo dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça aos pés, dos pés ao alto da cabeça, do alto da cabeça aos pés, dos pés ao alto da cabeça. Vamos imaginar o nosso mundo todo azul, com este raio vibrante, e sentir esta força, essa fé, esse poder em tudo que a gente deseja transformar em nós, na nossa vida, nos nossos corpos físico, mental, astral, etérico, nos nossos chakras. Sinta simplesmente essa luz azul com branco cristalina. Procure mentalizar que você é um foco de luz azul neste momento, nesta terra que tanto necessita. Você é um pilar de luz azul, de proteção, de fé, de força, de conquistas. Agora nós vamos mentalizar que este pilar vai mudando de cor e se transforma num pilar dourado e brilhante como o sol. Permita esta luz fazer uma limpeza completa no seu ser. Respire
E permita que essa luz neutralize todo o escuro, o úmido, o fraco, o doente dentro de você. Imagine que você é um pilar de luz, de iluminação, de sabedoria, para ajudar a todos na Terra. Agora nós vamos trocando essa cor por um raio rosa do amor, do perdão, da gratidão, da elevação. Mentalize esse raio também transformando todas as células do seu ser. Todas as células do seu ser. Que vibram amor. Imagina essa luz saindo do seu coração e envolvendo o mundo inteiro. Imagina todas as pessoas do planeta se abraçando em perfeito equilíbrio. Um mundo de luz, de vitória, da espiritualidade. E vamos botar também este pilar rosa no planeta, para que todos os que necessitem de amor possam acessar, dando assim também o nosso perdão, e que todos recebam esse perdão. Agora nós vamos criar um pilar branco de luz branca da ascensão. Vamos sentir esta luz completamente branca como a lâmpada fluorescente. Mentalize. Respire. Transforme seu ser. Respire. Transforme seu ser. Respire. Transforme seu ser. E vamos deixar esse pilar branco para todas as pessoas que precisarem de clareza, claridade, abertura de caminhos, ascensão, fé, espiritualidade. Vamos agora criando um pilar verde de cura, da verdade, da precipitação de todas as coisas boas que a gente deseja. E vamos nos mentalizar neste pilar, respirando essa luz verde, esse raio verde, e permitindo que todas as nossas células, todos os nossos órgãos físicos possam ser inundados por esta luz neste momento, curados e restabelecidos. Vamos deixar esse pilar verde de cura para todos os seres que necessitarem suas curas, seu equilíbrio e sua energia. E vamos criar um pilar da cor rubi com dourado, trazendo o amor divino, o desejo de servir, a cura. Sentir esta luz bem linda, vermelho escuro com dourado, uma cor de muita elevação. E vamos permitir que esta chama nos atinja e vamos criar um outro pilar de luz da cor violeta, da transformação, da transmutação, da libertação do karma, da luz de grande poder espiritual. Vamos imaginar neste momento o nosso amado Príncipe Oromazes, com suas labaredas de luz violeta,
levantando bem alto sobre todo o planeta Terra. Labaredas violetas de transformação profunda do príncipe Oramazes, levantando sobre a terra. Labaredas violetas do príncipe Oramazes, levantando sobre a terra. Labaredas do príncipe Oramazes, levantando sobre a terra. Labaredas do príncipe Oramazes, levantando sobre a terra. Labaredas do príncipe Oramazes, levantando sobre a terra. Vamos deixar que esta divina luz deste divino fogo transforme, transmute, liberte e equilibre todo o nosso ser, todo o nosso mundo, toda a nossa vida. E assim é, em nome da grande hoste da Fraternidade Branca, está feito, está selado. Em nome de nossa divina presença, eu sou. I am, I am, I am. Vamos então respirando lentamente, retornando ao nosso ser e guardando essa energia que foi trabalhada, que foi liberada, não só para nós, como também para todas as pessoas, para toda a humanidade. Vamos sentindo essa força, esse equilíbrio, este bem-estar, retornando. Como vocês estão? Todos estão bem? Estão tranquilos? Podemos ir encerrando por aqui, dando uma boa noite, então, com gratidão infinita a todos. E até amanhã. Amanhã nós vamos transmitir às 19 horas. Espero vocês. Uma boa noite, então. Gratidão a todos.